Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a democracia dos antigos. E por que o caderno resgata a questão da democracia dos antigos? Porque presenciamos hoje uma crise do sistema democrático e nada melhor do que a gente resgatar as ideias antigas para a gente tentar elucidar, colaborar e propor discussões sobre essa crise que assola o sistema democrático. Então é nesse contexto que o Caderno de Resenha resgata então as características da democracia dos antigos para a gente propor novas discussões, novas ideias e tentar melhorar o sistema. Tá? Então por isso que a gente vem tentar, tá, contribuir aí com as discussões políticas contemporâneas. Tá? Então, o que torna os gregos diferente dos outros povos? A consideração a ser tecida encontra-se na distinção de seu pensamento. Enquanto outros povos procuravam em Deus as respostas para as suas perguntas, os gregos buscavam, sobretudo, na razão, a saída para os seus problemas com características políticas. Essa é a primeira questão que a gente precisa entender. Né? Foi sobre esse prisma que as primeiras linhas acerca da liberdade foram traçadas e desenvolvidas. O sentido do indivíduo foi, portanto, elemento primordial no desenvolvimento político do pensamento político helênico. Este sentido se manifestava tanto na teoria como na prática e se transformava em ação sob a forma de um conceito prático de livre cidadania dentro da comunidade autogovernada, conceito que é a essência da cidade-estado grega. Então, o primeiro princípio a ser discutido pelos antigos era a questão da liberdade. Né? Então, os gregos deixaram um legado político para o Ocidente, porque foram capazes de fazer com os homens se submetessem à força da lei com um ponto em comum. Os homens eram vistos a partir do ponto de vista da isonomia. A partir do ponto de vista da isonomia, ou seja, todos os homens eram iguais perante a lei. Todos os homens eram iguais perante a lei, através do processo da liberdade. A comunidade grega era formada por indivíduos e estes formavam o Estado. O homem comum, através do princípio da igualdade jurídica, encontrava na prática a superioridade que a riqueza, o nascimento elevado e a cultura de alguns. Então, através da igualdade perante a lei, se estabeleciam as relações políticas. A teoria política se desenvolveu de forma contumaz nesse período, porque algumas questões fundamentais para o debate político se estabeleceram. A luta pela liberdade, a contraposição impostas pelos aristocratas aos democratas no sentido de se manterem no poder e lutarem pelos seus próprios interesses, a questão da individualidade, foram alguns pressupostos filosóficos discutidos e que serviram de base para a construção da teoria política. Em Atenas, a liberdade era um direito
de nascença. Esta liberdade significava, né, viver como se quisesse na sociedade e o poder soberano da maioria no campo político. O termo igualdade era uma senha e significava isonomia, ou a igualdade da lei para todos os cidadãos. Né? Isotimia, ou igual respeito para com todos, e isagoria, ou igual liberdade de expressão. Então, esses elementos aí formavam os pressupostos filosóficos, da filosofia política grega aplicada ao sistema político. A relação entre Estado e sociedade na Grécia Antiga era diferente da concepção contemporânea. Na visão grega, o indivíduo era valorizado pelo que ele representava para a comunidade. Embora os gregos, né, não conseguiram conceber e desenvolver os direitos individuais, mas foram capazes, sobretudo, de desenvolver a solidariedade e as questões referentes à cidadania. Né? A cidadania não era baseada na riqueza, no lugar do nascimento, ou numa linguagem nobre. Na Atenas clássica, se um homem pudesse demonstrar que seus pais eram atenienses, se era aceito por um voto de seus vizinhos, e se não fora declarado culpado de alguns crimes contra o Estado, era um cidadão livre, com um direito de voto igual e voz igual na Assembleia dos Cidadãos, sem levar em conta sua posição social. A liberdade, a igualdade política e a dignidade, a proteção do cidadão diante dos ataques políticos dos poderosos eram marcas da democracia direta que se desenvolveu inicialmente na Atenas clássica. Embora os gregos estivessem preocupados com a questão da individualidade, o norte dos problemas era a relação deste com o Estado. A questão do Estado era preocupante para os gregos porque ele tinha que possuir uma linha de ação onde não fosse capaz de atingir os direitos individuais. O Estado, na visão grega, tinha que ser capaz de garantir os direitos dos indivíduos. O Estado, na concepção grega, já apresentava sinais de que não sofria a intervenção da religião. Portanto, era um indício de que a laicização do Estado já apresentava sinais claros de que o que determinava as ações deste era o racionalismo e não as questões religiosas. Por democracia dos antigos, tem-se o sistema de governo existente na Grécia Antiga, mais especificamente o período marcado entre os séculos 6 e 4 a.C. Esse período da humanidade foi marcado por intensos debates sobre a conduta dos homens, tendo em vista as relações políticas. A palavra democracia na concepção dos antigos pode ser interpretada de forma literal como realmente sendo o poder do demos, ou do povo, embora muitas pessoas fossem excluídas das decisões políticas. Na Atenas, muitas pessoas eram excluídas da cidadania, os escravos, a maioria dos estrangeiros e as mulheres. Para os antigos, a imagem da democracia era completamente diferente. Falando da democracia, eles pensavam em uma praça
ou então em uma assembleia, nas quais os cidadãos eram chamados, né, a tomar eles as decisões que lhe diziam respeito. Democracia significava o que a palavra designa literalmente, poder do demos, e não como hoje, poder dos representantes do demo. Num próximo vídeo eu irei falar sobre a democracia dos modernos, para a gente tentar contrapor essas ideias e passar a debater um pouco melhor essa diferença. Então, a questão da soberania do povo só vai nascer no sistema democrático com a implementação do sufrágio universal. O instrumento do sufrágio só foi colocado na prática no mundo a partir do século XIX, mas é a contribuição dos gregos para o desenvolvimento da democracia foi o estabelecimento de que todos devem participar das decisões políticas, independentemente de cor, raça e condição de classe social. Não podemos imaginar ainda na sociedade grega os implementos legais estabelecidos pela legislação eleitoral, até porque Atenas era apenas uma cidade-estado, um lugar com características diminutas, se comparados aos grandes estados contemporâneos. E por possuir um território pequeno, estabelecia-se facilmente a reunião das pessoas da polis para discutir os problemas políticos existentes. E sobre esse foco residiu uma das críticas mais contundentes ao sistema democrático estabelecido pelo pensador Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. De que a democracia plena só pode ser estabelecida em um território, né, com dimensões pequenas. Essa foi uma das críticas, uma crítica mais contundente, né? Foi uma das colocações mais contundentes de Rousseau sobre o sistema democrático. Mais do que um sistema de governo, a democracia representou o desenvolvimento de uma filosofia, né? Os critérios da democracia são os critérios da democracia grega são os seguintes: contexto social, governo pelos pobres, exploração pelos ricos, abolição da escravidão, da dívida e das qualificações de propriedade para exercício de cargos, oportunidade para o talento individual, independentemente da posição da família ou riqueza. Sistema governamental, deliberação e decisão política por todos os cidadãos, resultando em governo da maioria. Maioria, né, de cargos preenchidas indiscriminadamente. Todos os funcionários são responsáveis. Júris compostos por grande número de cidadãos. Ideias filosóficas. Igualdade. Igualdade e liberdade de expressão tomada negativamente como domínio da ignorância. Liberdade e versatilidade, né, encaradas negativamente, né, como licença e desordem. Obediência à autoridade da lei e dos funcionários públicos. Participação constante em atividades cívicas. Então esses eram os três contextos, né? O contexto social, o contexto do sistema governamental e o contexto das ideias filosóficas. A polêmica em torno da democracia se estabeleceu devido ao processo de liberdade proporcionada ao povo e aos pobres para a tomada
das decisões. Se na atualidade a democracia dos modernos é vista a partir de uma perspectiva positiva, na Grécia se estabelecia de forma distinta. E a democracia era vista pela perspectiva negativa. Tanto Aristóteles quanto Platão criticavam seriamente o sistema democrático por suporem que o povo, e mais especificamente os pobres, não tinham as mínimas condições para exercerem cargos que exigissem tomadas de decisões. No governo tradicional, debate sobre a melhor forma de governo, a democracia foi quase sempre colocada em último lugar, exatamente em razão de sua natureza de poder dirigido pelo povo ou pela massa, ao qual foram habitualmente atribuídos aos piores vícios da licenciosidade, do desregramento, da ignorância, da incompetência, da insensatez, da agressividade, da intolerância. Então, essa discussão aí toda relacionada ao governo dos antigos, né, precisa estar relacionada então com a capacidade do cidadão participar das decisões políticas. Então essa vai ser a grande contribuição do governo, da democracia dos antigos para a democracia dos modernos. A intensa participação da população nas tomadas de decisão do Estado. Então, nós terminamos aqui mais um vídeo do Caderno de Resenhas. O caderno espera ter contribuído aí para as discussões do sistema político. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a democracia dos modernos. E aí a gente consegue contrapor, então, as ideias dos dois sistemas e conseguimos pensar isso de forma melhor e discutir essas ideias um pouco melhores. Valeu aí, pessoal. Grande abraço a todos.